Agora a gente vai fazer o segundo exemplo, que vai ficar um pouquinho mais claro como o teorema dos eixos paralelos ele pode ser útil. Então vamos lá. Agora a gente quer encontrar o momento de inércia de um cilindro que está girando em torno da geratriz. Então, o eixo de rotação está coladinho com a extremidade aqui do cilindro. A gente vai olhar ele de cima, novamente, assim como a gente fez para deduzir o teorema dos eixos paralelos, porque vai ser um pouco mais simples de analisar. Da definição do momento de inércia, a gente tem que a integral dr ao quadrado dm. Mesma ideia de antes, a gente vai reescrever esse dm para deixar isso daqui em função do r ao quadrado. Porém, aqui a gente não tem mais uma densidade linear, como a gente tinha antes, e também não tem uma densidade superficial. Por quê? Porque é um volume, né? Então, a gente está considerando que agora, de fato, o raio ele é comparável ao tamanho da altura desse cilindro. Ou seja, a gente vai ter que utilizar a densidade volumétrica, que é igual a massa dividido pelo volume, e que pelo mesmo argumento de que esse cilindro é homogêneo, então as massas elas são todas iguais em todos os pontos, então os elementos de massa dm são iguais em todos os pontos, a gente pode reescrever como dm dv. Ou seja, dm é igual a dv m sobre v. Mas perceba que a gente quer reescrever isso em termos de R. E aqui no volume ainda não está aparecendo o que a gente quer, né? Que é o R. Mas, lembrando da equação do volume, que é área da base vezes a altura, a gente pode reescrever o dV como a diferencial da área vezes a diferencial da altura. Então, essa equação pode ser escrita como dA dH m, e aí embaixo área vezes altura. A altura que a gente está chamando de h, né? Essa altura aqui, h. Só que aqui ainda não está aparecendo o r, né? Ou seja, onde que vai poder aparecer o nosso dr? É justamente nessa área aqui. Porque, ó, veja bem, agora olhando esse cilindro de cima, né? Um dA, ele significa basicamente pegar isso daqui, ó. Isso é o nosso dA, certo? E o que nosso dA representa? Como que a gente pode reescrever ele? Se a gente for parar para pensar nesse elemento diferencial aqui, a gente tem esse arco aqui multiplicado por essa distância aqui, esse tamanho. Essa parte aqui seria um dr. Por quê? Porque você tem um raio aqui, certo? Que vai aqui do centro até aqui no final. Se você pegar uma partezinha desse raio, você tem justamente o dr, que é o que a gente fez aqui, né? A gente pegou justamente essa parte aqui, que é o dr. Então, a gente tem que o nosso dA pode ser o produto entre dr, que é isso, e esse arco de circunferência aqui. Então, vai ser dA é igual a dr vezes um arco de circunferência, que eu vou chamar de ds, porque, de novo, ele é diferencial, né? Então, a gente tem que dA é igual a dr ds. dr ds, aí tem o dH já, emissão, área vezes altura. Área total vezes altura, né? Que é total também. Ora, olha aqui, já apareceu o nosso R aqui. Porém, temos um porém. Esse ds, ele depende de R também. Porque percebam, esse elemento de arco da circunferência, ele depende do R. Temos aqui imagine que aqui seria um círculo total, né? E aqui a gente tem um pedacinho aqui. Supondo que a gente está dando um zoom muito grande, né? Então, o que a gente tem? Isso daqui, provavelmente vocês têm noção, porque é daqui que sai a velocidade angular, a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. O que é aqui? É justamente o nosso ds. E esse ângulo é um dθ, porque é um ângulo muito pequenininho também. Porém, tem essa coisa aqui, que não é pequena, que é o r, que de fato aqui é o raio, né? Ou seja, a gente pode reescrever esse elemento de arco aqui como sendo dθ vezes r. E é daqui que sai a velocidade angular e a velocidade linear, né? Então, se você deriva aqui em relação ao tempo, você vai ter a velocidade linear, vai ser a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, eu acho que aqui também não tenha muita dúvida em relação a isso, né? É claro que chegar nesse resultado, fazer todas essas análises aqui é um pouquinho chatinho, mas, enfim, é isso. Então, vamos lá. A gente pode reescrever esse ds como dθ r. Então, o que a gente tem? A gente tem o dr, dθ, dh, rzinho, emissão, ah, ok?
Aí aqui eu fiquei carregando esse m dividido por a e h aqui, mas não precisava, eu vou deixar simplesmente ele como sendo a densidade, que também é constante, né? Então esse m dividido por v é a densidade volumétrica, então aqui também é a densidade volumétrica, eu vou colocar aqui também. Densidade volumétrica, ρ, certo? Então eu carreguei aqueles valores ali para nada. Ok, então a gente reescreveu o nosso dm agora em função de um dr, de forma que a gente possa justamente utilizar esse rzinho ao quadrado aqui. Então vamos lá, r ao quadrado com esse r, a gente vai ter r ao cubo, e aí dr, dθ, dh. E aí tem o ρ, né? Vou colocar dentro da integral aqui, só para bonito, mas não precisa, né? Ele é constante, então ele poderia sair da integral já. E aí qual que é a problemática de agora? Obviamente, aqui eu coloquei uma integral só que como a gente tem 3 elementos diferenciais, então a gente vai ter uma integral tripla. E o que a gente tem que saber agora? A gente tem que saber quais são os limites superiores e inferiores de cada uma dessas integrais. Por quê? Porque pode ser que o θ dependa de r, pode ser que o r dependa de θ, pode ser que existam dependências aqui que a gente não sabe ainda, de forma que a gente tenha que integrar primeiro um e depois o outro, de forma que nossos limites de integração não sejam tão triviais assim. Então, vamos fazer essa análise. Então, quais que são os limites de integração de h? O nosso h ele vai ir de 0 a z, certo? Que z vai ser o tamanho do cilindro. E ele não tem nada que corte ele aqui, para que ele seja função de outra coisa, né? Ele não é função de nada. A altura aqui não depende de nada. Ou seja, o nosso h vai de 0 até z. Então, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a z. Nosso θ. Bom, percebam que aqui, meio que sem querer, mas querendo também, a gente vai utilizar coordenadas polares, né? Porque você tem o raio e você tem o θ. É claro, né? Na verdade, são coordenadas cilíndricas, porque você tem o h também, mas como agora a gente já analisou o h e agora a gente vai analisar esse problema visto de cima, a gente vai ter que utilizar coordenadas polares, né? E é o que faz sentido. Quando você está trabalhando com esferas, você utiliza coordenadas esféricas. Quando você está trabalhando com cilindros, você utiliza coordenadas cilíndricas. Ou seja, aqui a gente vai utilizar as coordenadas cilíndricas menos a coordenada h, que a gente já analisou. Então, são só as coordenadas polares. Então, aqui na base, a gente vai ter o nosso θ. E aí, aqui em cima, vai ser o nosso r. Percebam que esse r aqui, ele é justamente a distância, né? Distância do eixo até um ponto que a gente vai estar analisando. Que seria o nosso elemento de massa e que aqui é o nosso elemento de volume, né? Que a gente reescreveu com todas essas letrinhas aqui. Então vamos lá. O nosso θ, ele varia de quanto até quanto? E ele depende de alguma coisa? Ele vai de 0, né? Quando o nosso θ está aqui. Até aqui em cima é π sobre 2. E até aqui embaixo é π, né? Então ele faz para ele preencher todo esse círculo aqui, ele tem que dar meia volta. O θ tem que sair daqui e chegar aqui. Ou seja, é 180 graus. E não tem nada que ele dependa aqui. O percurso que ele faz, a abertura que ele tem, não depende de nada. Ou seja, o nosso θ é de 0 até π, que é 180 graus. Né? E agora, por último, vai ser o nosso R. Quanto que vale o nosso R? Nosso R depende de algo? Percebam que agora sim, a gente tem uma grandeza que depende de outra. Por quê? Porque o nosso R aqui vale um tanto, nosso R aqui vale outro, nosso R aqui vale 2 raios, né? Então vale 2 Rzão. Então o limite superior é justamente a circunferência, certo? O tamanho dele depende do lugar que ele está encostando na circunferência. Ou seja, essa equação do R aqui, os limites de integração do R são um pouquinho mais complicados. Então, vamos lá. A gente tem que achar a relação entre esse Rzinho e as coordenadas da circunferência. Traçando aqui os eixos x e y, vamos colocar aqui como sendo y e aqui como sendo x. Como que a gente pode reescrever esse Rzinho aqui? A gente pode pegar e colocar o nosso raio aqui. É o Rzão. Então, o Rzão é o raio, enquanto o Rzinho é a distância entre o eixo e um elemento diferencial de volume. Traçando as coordenadas desse Rzão aqui vai ser x e aqui vai ser y, certo? Então, qual que é o tamanho desse Rzão
escrito em termos das coordenadas x e y. Perceba que, novamente, a gente tem um triângulo aqui, ok? Então, a gente pode utilizar Pitágoras e escrever que r² é igual a... Qual que é esse tamanho aqui? É x, mais... Qual que é esse tamanho aqui? Esse tamanho vai ser y menos essa distância, que é r. Então, vai ser mais y menos r ao quadrado, ok? Aí aqui a gente pode reescrever o nosso x e o nosso y em função do θ e do r, que são as coordenadas polares, né? Mas você não precisa lembrar disso, você pode simplesmente pegar um triângulo aqui. Então, você tem θ e tem r, e aí você tem as coordenadas x e y. Ora, cosseno de θ vai ser o quê? Cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o r, e seno de θ vai ser o cateto oposto, então vai ser o y, dividido por r. Pronto, aí isola o x e o y, a gente fica com x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. Agora, o que a gente faz? A gente tem x aqui, coloca tudo nessa equação aqui de cima. Vamos lá. R² é igual a x², então vai ser r² cosseno ao quadrado de θ, mais y menos r, então vai ser r seno de θ menos r ao quadrado. Isso daqui é r² cosseno ao quadrado de θ, mais r² seno ao quadrado, mais r² menos 2 vezes r seno. Aqui é r². Bom, podemos cortar isso com isso daqui. R² cosseno de θ mais r² seno de θ, a gente sabe que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1, então isso daqui vai ser igual a r ao quadrado. Passa esse que está negativo para o outro lado, vai ficar positivo, então vai ficar 2r seno θ, corta esse r com esse r aqui. Ou seja, a gente chega que r é igual a 2r seno de θ. Voltando à página anterior, a gente vai ter que nosso limite superior, né? Porque é o limite superior dele, é 2r seno de θ. E aí o limite inferior é simplesmente zero. E agora a gente tem os limites de integração dessa integral tripla. Percebam que agora o nosso r ele depende do θ. Ou seja, a gente tem que integrar primeiro o r e depois o θ. Bom, então vamos colocar aqui a ordem. Eu vou colocar primeiro o h, que não vai ter diferença nenhuma, né? Ele não depende de nada. Aí depois a gente tem que colocar, como eu disse, primeiro o r e depois o θ, né? Porque o dr, o resultado de dr, talvez seja algo que dependa de θ. Então, os limites de integração vão ser, primeiro, de 0 a z, que é o h, depois de 0 a 2r seno de θ, e por último, de 0 a π. Então, agora o que a gente tem que fazer? Resolver essa integral. Lembrando que essa integral vai dar para a gente o resultado direto do momento de inércia de um eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa e que está na giratriz, né? Então vamos lá. Primeira integral é essa daqui. Não tem nenhuma dependência da h, ou seja, vai ser simplesmente, coloca as integrais aqui, seno de θ, ρ, r ao cubo, h, dr dθ. Próxima, agora é o r ao cubo, né? O resto daria para colocar fora da integral já. Então vamos colocar h, 0 até π. Quanto que dá a integral de r ao cubo? Vai ser r², né? r² dividido por 4. Essa integral é de 0 a 2r seno de θ. E aqui, dθ. Colocando os limites, vai ficar 2/4, r/4, seno/4, dividido por 4, dθ. Podemos tirar o 2. Aqui é 2/4, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que é 2/4. E aí corta esse com esse, fica só um 2/4. Vai ficar 4, ρ, h, r ao cubo. A gente pode tirar o r ao cubo porque ele é constante, né? Ele é o raio do cilindro. E aí a gente fica com a integral de 0 a π de seno/4. E aí, essa integral aqui, ela é um pouco chatinha de fazer. Dá para fazer ela usando as identidades trigonométricas e tudo mais. Como não é o ponto aqui e demora um pouquinho, eu vou simplesmente escrever o resultado. Então, isso daqui vai dar 3θ dividido por 8 menos 1/4 seno de 2θ mais 1/32 seno de 4θ. Isso tudo avaliado nos limites de 0 a π. Ok, então vamos lá. Relembrando o círculo trigonométrico, a gente tem seno e cosseno, certo? Sendo que aqui é o ângulo θ. Ora, quando o θ é 0, cosseno é 1, seno é 0. Quando ele faz uma volta, ele vai continuar valendo 1 no cosseno e valendo 0 no seno.
Ou seja, aqui é 2πn, que cada volta que ele dá é um n, né? Então, se ele dá 2 voltas, vai ser 4π. E vai voltar no mesmo lugar, com o cosseno valendo 1 e o seno valendo 0. Ora, aqui, seno de 2π, né? Vai ser 0. Seno de 4π, 0 também. E aí depois, quando a gente colocar o limite inferior, seno de 0, 0. E aqui, seno de 0 também, 0 também. Ou seja, isso daqui é 0, isso daqui é 0. De forma que a única coisa que vai sobrar vai ser o 3θ dividido por 8. Claro, quando for 0 vai dar 0, então a gente vai colocar o π ali. 4 dividido por 8 dá 1 meio, com o 3, 3 meios. 3 meios, Rho, H, R na quarta, e aí com o π. Bom, a gente pode reescrever isso como 3 meios, Rho, π, R ao quadrado, H, e aí outro R ao quadrado, né? Que R ao quadrado vezes R ao quadrado é R na quarta. Percebam que isso daqui é a massa. Por quê? A gente escreveu antes que a densidade volumétrica é a massa dividido pelo volume. Quanto que é o volume? É a área da base, que é π R ao quadrado, vezes a altura, que é H. Ou seja, a massa total desse cilindro é Rho, π R ao quadrado, vezes H, que é justamente isso daqui. Ou seja, a gente pode reescrever isso como sendo 3 meios de mr ao quadrado. E esse é o nosso resultado. Lembrando, a gente fez isso utilizando a definição do momento de inércia, ok?